Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Domingo, 9 horas da manhã. Nós estamos começando exatamente agora a nossa Escola Bíblica Dominical, a EBD. 9 horas da manhã, domingo, nós estamos nas salas com os professores e alunos no prédio da nossa igreja. Também estamos aqui online, através do canal da igreja no YouTube. Portanto, através da internet, você pode participar com um resumo do que é a lição deste domingo. Mas nós queremos insistir, convidar você, sua família, para estarem conosco aqui no templo da igreja, para que vocês estejam participando durante a Escola Bíblica Dominical, interagindo com os demais alunos, professores, aprendendo, ensinando, um tempo muito importante para o nosso fortalecimento, crescimento espiritual. Escola Bíblica Dominical online, Escola Bíblica Dominical presencial, sempre domingo, 9 horas da manhã, aqui na Primeira Igreja Batista de Macaé. Nós vamos orar agora e, na sequência, estaremos trazendo o estudo da lição deste domingo. Estamos dando sequência hoje à série de estudos desta revista que fala sobre religiões e sobre espiritualidade também. Oremos. Senhor, obrigado por este dia, domingo, o primeiro dia da semana, quando nós reunimos a igreja, os salvos em Cristo Jesus, para estarmos te adorando e, nesta manhã, mais uma vez, estudando a tua palavra, que a Bíblia Sagrada seja a voz do Senhor ao nosso coração e que assim possamos ser espiritualmente alimentados, fortalecendo, ó Deus, a nossa fé. Em nome de Jesus, pedimos a tua bênção para todos os alunos, todos os professores e para toda a tua igreja também. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Bom, o nosso desafio aqui é muito grande. Estamos diante de um tema complexo, amplo, que exige um aprofundamento que o tema, ele exige religiões, religiosidade, falarmos sobre tantas religiões e falarmos também sobre este aspecto que faz parte de maneira natural da vida de todo ser humano. Somos seres espirituais. Deus criou você assim. Deus colocou no seu DNA esta espiritualidade. Toda a história da humanidade revela em todo o tempo o homem buscando o sobrenatural, buscando ter um relacionamento com Deus, buscando a divindade, buscando estar diante do Criador e entendendo os seus mistérios também, os seus milagres e enfim. Nós estamos aqui para falarmos um pouquinho sobre este assunto. Exige um aprofundamento e isto seria fantástico, mas nós não temos tempo, não temos recursos para tudo isso. Porém, termos uma noção, termos aqui um entendimento básico, também é extremamente valioso para que possamos estar fortalecendo aquilo que cremos, a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança. Hoje, nós vamos falar sobre um assunto importantíssimo. Temos falado sobre as religiões, as manifestações religiosas. Temos falado aqui sobre as seitas, sobre as heresias, mas hoje nós vamos falar sobre ateísmo, ou seja, sobre esta triste realidade de pessoas aos milhares em todo o mundo que não acreditam na existência de Deus. O ateu é aquele que não acredita que Deus existe. Não acredita na existência do céu, não acredita na existência do inferno, não acredita na existência da alma, não acredita na eternidade, não acredita na Bíblia, não acredita. O ateu. Portanto, o nosso tema hoje, ateísmo. Para nós começarmos, eu vou colocar aqui ao lado da tela alguns textos bíblicos para que você possa anotar e depois ler com bastante atenção, refletir, meditar sobre eles. Salmo 10, versículo 4, Salmo 14, versículo 1 e Salmo 53, também, versículo 1. Romanos 1, de 18 a 27, e o texto que eu vou ler agora aqui e também estará ao nosso lado aqui na tela agora, Salmo
capítulo 10, versículo 4, vamos utilizar a Nova Tradução na linguagem de hoje. Ouça o que está escrito aqui na Bíblia. O homem mau não se importa com Deus. Por causa do seu orgulho, ele pensa assim: para mim, Deus não tem importância. Eu vou reler aquilo que o salmista escreveu. Salmo capítulo 10, versículo 4. O homem mau não se importa com Deus. Por causa do seu orgulho, ele pensa assim: para mim, Deus não tem importância. Este é o raciocínio do ateu. Ele pensa exatamente assim: Deus não é importante. Deus não é importante. Ou pior ainda, quando o ateu pensa que Deus não existe. Quando estudamos a lição, hoje, nós queremos que você, de alguma forma, consiga compreender os conceitos e as razões deste movimento que está crescendo assustadoramente em todo o mundo, que chamamos de ateísmo. E conhecer também as respostas da Bíblia, as respostas da Palavra de Deus para este movimento terrível de incredulidade que nós chamamos de ateu ou ateus ou ateísmo. Ouça, quando a nossa história chegou ao final do século passado, do século XX, em todo o mundo, os observadores, cientistas, pesquisadores, observaram que havia um crescimento na religiosidade do homem. Estávamos experimentando um crescimento das manifestações de fé. E as igrejas estavam crescendo, as igrejas estavam se multiplicando. Nós tivemos um movimento extraordinário de missões, de evangelismo, muitos novos templos foram construídos, cresceu muito a pregação da palavra de Deus em todo o mundo. Mas quando nós observamos o século XXI, houve o caminho inverso, um caminho inverso. Se no século XX cresceu, no século XXI houve um recuo, houve um retrocesso, houve uma redução, uma diminuição espantosa de missões, evangelismo e também daquele ritmo tão maravilhoso do crescimento da igreja. Ao ser realizado o censo do Brasil, por exemplo, uma grande fatia da população começou a se identificar como sem religião ou se identificando como ateus, como pessoas sem fé, pessoas que não acreditam em Deus. Para que você tenha ideia, uma das revistas mais conceituadas e respeitadas no nosso país é a revista Veja. E na edição de dezembro de 2007, ela trouxe uma reportagem na capa, ou seja, a principal reportagem da revista naquele momento, falando sobre a fé no terceiro milênio, a resistência da religiosidade em um mundo marcado pela descrença. Ou seja, não apenas nós, no contexto eclesiástico, nós da igreja, pastores, teólogos, líderes da Igreja de Cristo, estávamos observando, mas também o mundo como um todo, com este olhar crítico, percebendo o aumento do ateísmo, da descrença e a redução também automaticamente da igreja ou do crescimento da igreja. O pastor Ricardo Barbosa escreveu que o novo ateu não é mais aquele que não crê, mas aquele que não encontra relevância em Deus. Outro problema gravíssimo, outra questão seríssima que nós devemos tratar quando falamos sobre ateísmo. O ateu é, num primeiro momento, aquele indivíduo que não crê em Deus. Deus, para ele, não existe. Neste caso, aqui nós vamos ter algo que eu creio seja ainda pior. É aquele que acredita que Deus existe, mas que não tem nenhuma importância, não tem nenhuma relevância, não faz nenhuma diferença na vida da pessoa. Este é também um ateu, mas ele é um ateu com uma característica diferenciada, porque ele, embora saiba ou creia que Deus existe, ele não se importa, ele não está nem aí, ele não quer saber de Deus, ele não vai procurar por Deus. É complicado, porque esta relevância, este crer com fé e relevância em Deus é fundamental. A Bíblia diz, em Tiago, no capítulo 2, versículo 19,
que até os demônios sabem que Deus existe, creem na existência de Deus, mas eles não temem, eles não se submetem e eles não estão dispostos a seguir a Deus. Isso aí é muito complicado, né? Porque então nós vamos ter uma pessoa que conscientemente está optando pelo abandono de Deus, desiste de Deus, está optando de maneira indireta pelo inferno, como se o sofrimento e a dor fosse a sua opção de vida. O que é o ateísmo? Bom, o ateísmo, então, é toda postura teórica ou de vida, isto é, a questão da teoria e a questão da prática, né, doutrina e atitude, que nega a existência de Deus. Ou, como acabamos de falar agora, até acredita que Deus existe, mas não tem importância nenhuma, não tem relevância nenhuma e não tem nenhum lugar, nenhum espaço na sua vida. Quais são os tipos de ateísmo? Basicamente 3. Primeiro, o ateísmo prático. Tratando-se da atitude. O ateu vive como se Deus não existisse, procura não pensar em Deus, não falar em Deus e evita quando alguém fala em Deus. Não quer ler nada sobre Deus, não quer, em qualquer hipótese, ter algum tipo de contato. O teórico negativo, quando se dispensa totalmente a Deus para elaborar uma teoria sobre o homem e o universo. Por exemplo, a teoria do evolucionismo. Deus está fora de uma teoria que pensa na evolução dos seres, porque ele ignora a ação criadora e poderosa de Deus. Portanto, é um teórico negativo. O teórico positivo, quando se nega explicitamente a existência de Deus, como fazem, por exemplo, os materialistas. A pessoa, ela apenas consegue ver, tocar, acreditar, pensar, enfim, naquilo que é possível estar diante dos nossos olhos ou em nossas mãos. Ele é o materialista. E aqui também nós vamos encontrar um movimento mundial hoje, que seria o próprio capitalismo, né, onde o dinheiro tornou-se Deus e, portanto, Deus, o Deus verdadeiro, fica de fora. O ateísmo moderno, a partir dos meados do século XIX, o ateísmo se tornou ainda mais claro, mais nítido, mais explícito, mais aberto e muito mais atuante, muito mais militante. Até o século XIX, tínhamos ateus, sim, com certeza. Mas eles ficavam na deles, vamos dizer assim, né? Quietos, calados, tranquilos, quietinhos no seu cantinho. Só que, a partir daí, eles começam a se manifestar, se organizar, começam a se expressar, começam a fazer uma propaganda do ateísmo até para alcançar outras pessoas e trazer outras pessoas para o seu movimento. Os grandes filósofos e estudiosos da área da humanidade repugnaram a existência de Deus e começaram a criticar a fé, a igreja, a religiosidade, como se Deus só existisse porque o homem afirma que Deus existe. Portanto, nós temos muitas falas, muitos discursos, muitos textos, muitos ensaios científicos, inclusive, defendendo o ateísmo, a incredulidade e atacando a religiosidade, atacando a fé. Grandes nomes, então, começam a se destacar e até hoje são estudados e são considerados pelos ateísmos. Ludwig Feuerbach inverteu a relação Deus-homem. Não foi Deus que criou o homem à sua imagem e semelhança, mas foi o homem que projetou suas melhores qualidades sobre a tela para ter um conceito de Deus. Este era o pensamento de Ludwig. Depois nós temos Karl Marx. Em seus estudos históricos, Karl Marx chegou à conclusão de que as estruturas sociais estavam sendo construídas como muros protetores para evitar a mudança das relações de produção. A religião é o ópio, o consolo que adormece a mente, o pensamento e a inteligência do homem. Karl Marx, ele é conhecido no mundo inteiro, principalmente por esta expressão, a religião, ou a religiosidade, ou Deus, ou a igreja, é o ópio que cauteriza, que adormece, que tira a razão, tira a inteligência do ser humano. Nietzsche, sob uma postura mais existencialista, não proclamou a inexistência de Deus, mas a morte de Deus.
Nietzsche também é conhecido em todo o mundo como aquele que fez esta afirmação, né, acerca da morte de Deus, o que provocou mudança de valores e preparou a chegada do super-homem. Freud, já no século XX, o pai da psicanálise, da psicologia, sustentou que a religião é uma projeção simbólica do inconsciente na qual Deus ocupa a imagem paterna. Então Deus é um tipo de pai, ele está no nosso inconsciente, não temos o controle sobre isso. Mas ele não existe de fato, ele não é real, ele é fruto da imaginação do homem, para que de alguma forma consiga suprir a sua necessidade da assistência paterna, daquele que é o autor da sua vida e que por alguma razão frustrou este ser. Então ele cria esta imagem simbólica da existência de um Deus, de um pai. Jean-Paul Sartre afirmou que ateísmo é um pressuposto existencial necessário para preservar a liberdade humana. Bom, agora temos aqui que falar sobre os agnósticos e os céticos. Agnosticismo, alguns pensadores não negam nem afirmam a existência de Deus, mas consideram que não é possível chegar a uma conclusão sobre este tema. Deus existe? Não sei. Deus não existe? Também não sei. Deus é real? Não sei. Deus é uma ficção, uma invenção da mente humana? Também não sei dizer. Os céticos negam a possibilidade de se conhecer qualquer verdade e, por conseguinte, a possibilidade de se conhecer a existência de Deus. Bom, o item 2 que o autor da nossa revista propõe é uma pergunta. Por que alguns negam a existência de Deus? Por que será que o ateísmo é uma realidade em todo o mundo? Por que será que pessoas são levadas a colocar dentro da sua mente, do seu coração, Deus não é real, Deus não existe, ou Deus não tem nenhuma relevância, Deus não tem nenhuma importância? O ateísmo é uma maneira de fugir de Deus, em primeiro lugar. Assisti na TV um filme há pouco tempo, cuja tese era exatamente esta. Um professor universitário, quando ele propõe aos seus alunos essa discussão, a ideia dele não era necessariamente dizer que Deus não existe, mas fugir de Deus, porque ele não conseguia compreender Deus e muito menos aceitar as ações de Deus ou as decisões soberanas de Deus, principalmente por causa da dor e do sofrimento humano. Então, o homem, quando ele tenta fugir de Deus, para fugir de Deus, ele vai dizer que Deus não existe. E aí, nós temos aqui pelo menos 6 causas que foram relacionadas por Laércio Pereira em seu livro A Existência de Deus e os Ateus, e nós vamos compartilhar aqui rapidamente. Primeiro, a razão teológica. A pessoa tem conceitos errados sobre Deus. É que o homem tem a tendência de conceber Deus segundo o seu próprio pensamento, o seu próprio entendimento. Isso é perigoso. A pessoa acha e aquilo que a pessoa acha passa a ser uma verdade. Nós precisamos fugir disso, caso contrário, nós também estaremos caminhando a passos largos na direção da incredulidade e do ateísmo. Então, questões teológicas. O que é teologia? É o estudo sobre Deus. A pessoa não compreendeu, não entendeu, não estudou, ou se o fez, colocou na cabeça um entendimento pessoal próprio equivocado, e isso acaba levando a pessoa a uma incredulidade, ao ateísmo. Eclesiástica. Há aqueles que se decepcionam com a igreja, há aqueles que veem escândalos na igreja ou na liderança da igreja e por isso se tornam ateus. Bom, se aquela igreja erra tanto, Deus não existe. Se aquele pastor ou aqueles pastores erram tanto, então Deus não existe. Mas é importante nós separarmos Deus da igreja e Deus dos pastores ou dos líderes eclesiásticos. Por quê? Porque a igreja é feita de seres humanos e os pastores e líderes são seres humanos. Portanto, são pecadores, eles erram, eles falham. Eu não posso olhar para a igreja, mas eu tenho que olhar para Cristo. Eu não devo olhar para o pastor ou os pastores, mas principalmente eu devo olhar para a cruz, olhar para Jesus. Outra razão pela qual há tantos ateus e incrédulos em todo o mundo é a razão científica. Essas pessoas simplesmente afirmam o seguinte:
Eu creio na ciência, eu confio na ciência, a ciência está acima de tudo e a ciência não pode, não deve acreditar que Deus existe. Alguns, inclusive, afirmam que a ciência, ela prova que Deus não existe. Também temos aqui a razão antropológica, aqueles que seguem o princípio do filósofo grego Protágoras de que o homem é a medida de todas as coisas. Estas pessoas vão buscar o sentido da vida a partir de si mesmos. Estes homens e mulheres jamais acreditarão na existência de um ser divino, celestial, sobrenatural, que é Deus. Também temos a razão maligna pela qual as pessoas são céticas, incrédulas, se tornam ateus. Nós não podemos ser ingênuos, esquecendo que a Bíblia afirma, por exemplo, na segunda carta aos Tessalonicenses, que o diabo se levanta contra tudo e todos que estão relacionados com Deus. Ele se levanta contra tudo que se chama Deus para combater Deus e combater na mente e no coração do homem a sua crença, a sua fé, a sua confiança na existência de Deus. Em sexto lugar, a razão materialista. Conhecemos bem aquilo que a Bíblia fala sobre o perigo que há no amor ou na idolatria aos bens materiais e riquezas. As pessoas acabam se esquecendo de Deus porque colocam o seu coração na abundância dos bens, do dinheiro, das riquezas. Ok, e quais são as respostas da Bíblia para o ateísmo? Quais são as respostas da Bíblia para a incredulidade humana? O que Deus vai dizer a nós a este respeito? Bom, como é que nós vamos encontrar saídas para defender a fé e a credulidade? Primeiro, na própria razão humana. O ser humano foi criado, foi constituído por Deus, dotado de uma percepção intuitiva sobre a existência de Deus. Por isso que a maioria dos ateus, eles são ateus porque estão fugindo de Deus, porque há no interior deles um vazio que só Deus pode preencher e eles não querem. Há neles, na sua própria natureza, constituição humana, algo que os inclina para o Criador e para Deus, mas eles querem negar isso. Então a razão humana, ela nos faz compreender que Deus existe. A palavra de Deus, a Bíblia, naturalmente, a Bíblia, a palavra de Deus, a voz de Deus, a revelação de Deus a nós, a Bíblia Sagrada, quando nós vamos para a Bíblia, do início ao fim, de capa a capa, em todas as páginas, livros, capítulos, versículos e palavras, nós vamos ver nitidamente a existência de um Deus poderoso, soberano, onipresente, onisciente, um Deus que tem o universo em suas mãos. A pessoa de Jesus, a pessoa do Senhor Jesus também é uma prova. Toda a história de Jesus, o seu nascimento, a sua vida, os seus ensinos, a sua doutrina, os seus milagres, sinais, prodígios, a sua morte, a sua ressurreição, olhar para Jesus, contemplar Jesus, é com certeza chegar à conclusão de que Deus existe, de que Deus é real. Quero concluir o nosso breve resumo da lição do estudo da Escola Bíblica Dominical de hoje, dizendo que aos ateus a grande notícia é que Jesus Cristo vive e que Jesus Cristo não está limitado a esta capacidade intelectual humana de compreendê-lo, de aceitá-lo ou crer na sua existência. A santidade de Deus na pessoa do seu Filho unigênito, o Senhor Jesus, e a sua bondade também, a sua misericórdia e a sua graça estão muito além do homem e muito acima do ateísmo, da incredulidade, do ceticismo humano, infinitamente além. Deus, na pessoa do Senhor Jesus, está acima de todos os atributos lógicos, racionais e emocionais do ser humano. Muito obrigado porque você está conosco mais uma vez em nossa EBD online. Daqui a pouquinho, às 10h10, teremos, na manhã deste domingo, o nosso culto de louvor e adoração a Deus. Presencial aqui no templo da igreja e também online no canal do YouTube. Logo mais, a partir das 7 horas da noite, também nosso culto de louvor e adoração a Deus aqui no templo,
Primeira Igreja Batista de Macaé, Rua Tenente Coronel Amado 203, Centro, cidade de Macaé, Rio de Janeiro. O nosso culto da manhã e também o nosso culto da noite, transmitidos ao vivo online no canal da igreja no YouTube, para você que está viajando, para você que está em casa e não consegue vir ao culto, para você que está enfermo, para você que está trabalhando, enfim, seja como for. Um grande abraço, Deus abençoe você e a sua família. Até o próximo domingo, 9 horas da manhã, com a nossa Escola Bíblica Dominical. Até lá!